Olá e bem-vindos a mais uma dose de informação do projeto Além, ao lado da esclerose múltipla, uma iniciativa do Núcleo de Neuroimunologia. E hoje nós vamos conversar sobre as revisões dos critérios diagnósticos de McDonald 2024. Como vocês muito bem souberam, desde o ano passado, desde 2024, no Congresso Europeu de Esclerose Múltipla, foram apresentadas as propostas de revisão dos critérios diagnósticos de esclerose múltipla. Apesar de terem sido apresentadas em 2024, apenas agora, em setembro de 2025, que esses critérios foram de fato publicados. E isso, então, tem uma importância significativa, porque é a partir dessa publicação que nós conseguiremos aplicar na prática essas novas mudanças, esses novos critérios. Pois bem, aqui eu deixei 4 referências, só para vocês terem ciência do que eu usei para montar essa nossa discussão, porque foi publicado um artigo oficial, então, de autoria principal do Javier Montalbán, do Centro de Esclerose Múltipla da Catalunha, que diz sobre esses critérios diagnósticos, mas existem outros 3 artigos publicados na mesma data que corroboram essas mudanças dos critérios diagnósticos. Um sobre o uso da ressonância magnética, outro sobre as mudanças em relação aos marcadores no líquor e outro sobre o uso da tomografia de coerência óptica, a OCT, do nervo óptico. Então, está aí para vocês, caso tenham interesse, só para saber, caso queiram dar uma lida depois. Diagnóstico precoce. Por que importa? Quando nós mudamos os critérios diagnósticos, o grande objetivo é o diagnóstico precoce. Não há dúvidas de que a cada revisão feita, nós conseguimos dar o diagnóstico em fases cada vez mais precoces da doença. Então, quando nós temos os critérios de McDonald de 2010, depois 2017, nós vamos vendo, ficando cada vez menos comum o que nós chamávamos, por exemplo, de síndrome clínica isolada, e essa síndrome clínica isolada, que era um sintoma único, passa então a ser chamado de esclerose múltipla. E a grande importância disso é que a partir do momento que eu dou o diagnóstico, eu consigo acessar um tratamento. Se eu dou o diagnóstico de forma mais precoce, eu trato de forma mais precoce. Então, todas essas revisões, a partir do que nós observamos na prática, a partir do que são observados em estudos longitudinais com coortes de pacientes com esclerose múltipla, é permitir que a gente mude de forma mais efetiva a história natural da doença, que a gente mude de forma efetiva a partir de um tratamento precoce. Para nós entendermos os novos critérios, vamos relembrar como era o diagnóstico antes, a partir dos critérios de 2017. Eu sempre comento, e quem acompanha conosco no Núcleo de Neuroimunologia, quem já ouviu o nosso podcast Hoje em Dia Pode, sabe muito bem que eu faço essa analogia. O nome esclerose múltipla é um termo técnico que significa cicatriz em diferentes regiões do sistema nervoso central, em múltiplas regiões do sistema nervoso central. Então, quando eu penso nos critérios diagnósticos, eu tenho esses 3 parâmetros importantes. É a disseminação no espaço, ou seja, diferentes espaços, diferentes regiões do sistema nervoso central acometidas. Uma disseminação no tempo, já que a esclerose múltipla, por ser uma doença crônica, ela pode acontecer mais uma vez, ou seja, ela dissemina ao longo do tempo. E como não existe um exame diagnóstico único que vem escrito é esclerose múltipla, eu preciso afastar outros diagnósticos diferenciais para concluir esses critérios. Bom, a disseminação no espaço ela poderia ser feita anteriormente de forma clínica ou radiológica com o uso da ressonância magnética. Clínica, a partir do momento que o paciente tivesse 2 sintomas de diferentes regiões do nosso sistema nervoso central, por exemplo, um formigamento na perna, um peso na perna referente a uma inflamação da medula, ou às vezes visão dobrada referente a uma inflamação do tronco cerebral. Com a mudança dos critérios diagnósticos, agora já ficou até mais fácil nesse aqui de 2017, porque a ressonância magnética poderia nos auxiliar a encontrar esses diferentes espaços. Então, às vezes, a pessoa só tinha tido um sintoma e, a partir desse único sintoma, eu olhava a ressonância magnética e existiam 4 regiões
que, se houvesse alguma alteração, já era um critério de disseminação no espaço, mas eu precisava de duas dessas regiões para poder cumprir o critério de disseminação no espaço, seja ela a região periventricular, cortical, infratentorial ou do tronco cerebral e cerebelo e a medula espinhal. A disseminação no tempo também poderia ser feita de forma clínica, surtos inflamatórios que aconteceram em diferentes momentos da vida daquele paciente. A ressonância também nos ajudava a partir do uso do contraste. Então, quando a gente pede o paciente para fazer o uso do contraste durante a ressonância, a ideia é muito simples. Quando eu jogo o contraste no sangue, esse contraste ele não deveria passar do sangue para o cérebro, do sangue para a medula. Ele só vai passar se houver naquela região uma inflamação naquele momento. Então, quando eu faço a ressonância e eu tenho uma alteração que capta contraste, significa que ela está inflamada agora. Se existe uma que está inflamada agora e uma mais antiga que não capta contraste, significa que são inflamações de tempos diferentes, por isso a ressonância ela nos ajuda com a disseminação no tempo. E o exame de líquor, quando a gente compara a produção de anticorpos no sangue e no sistema nervoso central, que nós temos aí a banda oligoclonal do tipo 2, também era um achado específico que corroborava essa disseminação no tempo. Pois bem, assim era o processo diagnóstico anteriormente. O que mudou agora em 2024 a partir da disseminação no espaço? O que mudou, na verdade, na disseminação no espaço? Antes nós tínhamos apenas 4 topografias. Nós agora incluímos uma quinta topografia, que é o nervo óptico. Então, muitas vezes, os pacientes que já tiveram neurite óptica, uma inflamação do nervo óptico, ficavam em dúvida. Por que essa minha neurite óptica ela não conta para o critério diagnóstico? Né? Havia um receio por parte da comunidade que trata e pesquisa esclerose múltipla, porque a neurite óptica ela pode ser um sintoma de quase 60 doenças. Não era tão específica, mas com o passar do tempo, nós fomos observando que grande parte dos pacientes com esclerose múltipla podem apresentar uma neurite óptica como primeiro sintoma ou ao longo do curso da doença, se não bem tratado, e por isso houve a opção de incorporar o nervo óptico, que pode ser tanto incorporado por uma manifestação clínica, mas também por achados assintomáticos na ressonância magnética, na OCT, que é a tomografia de coerência óptica, e agora também no potencial evocado visual. Então agora são 5 topografias. E o mais interessante é que se a pessoa apresenta cometimento radiológico de 4 ou 5 topografias, isso já é o suficiente para o diagnóstico. Eu não preciso do líquor, eu não preciso de gadolínio, o contraste positivo. 4 ou 5 topografias já são suficientes para o diagnóstico. Dessa forma, nós dizemos que o que muda na disseminação no tempo é que agora não é obrigatório disseminar no tempo mais. Existem situações específicas em que eu posso substituir a disseminação no tempo. Como eu disse agora, 4 ou 5 topografias já são mais do que o suficiente, e agora o achado de alguns biomarcadores de imagem ou de alguns biomarcadores do líquor, como o sinal da veia central, anel paramagnético, e o índice kappa e banda oligoclonal, e isso acaba substituindo a disseminação no tempo. Então, com essa linha de raciocínio, o que muda em relação aos biomarcadores? Então, nós temos aqui agora a inclusão de 3 biomarcadores, o sinal da veia central e o anel paramagnético, que são achados de ressonância magnética, e o índice kappa, que é um achado de exame de líquor e sangue comparados. O sinal da veia central e o anel paramagnético, eles são achados de ressonância que traduzem como aquela inflamação está acontecendo. Novas sequências de ressonância magnética, que podem ser feitas inclusive em ressonâncias que nós chamamos de 1,5 Tesla, mas idealmente na ressonância de 3 Tesla, são achados às vezes muito específicos para esclerose múltipla e que por isso nós acabamos incorporando para corroborar o diagnóstico.
Então, o sinal da veia central nada mais é que naquelas manchinhas brancas que nós vemos na ressonância magnética, a presença de uma veia no centro dessa alteração, mostrando que aquela inflamação aconteceu ao redor de uma veia. Por isso, quando a pessoa apresenta pelo menos 6 alterações com o sinal da veia central, ou caso a carga de lesões seja menor que 6, mas mais da metade dessas alterações tenha o sinal da veia central, isso corrobora o diagnóstico de esclerose múltipla. Já o anel paramagnético é um anel que fica ali reforçando para nós a presença de micróglia ativada, uma célula do sistema nervoso central envolvido nessa inflamação crônica e que é extremamente específico para esclerose múltipla. Então, isso reforça o diagnóstico, inclusive em situações em que apenas uma das topografias daquelas 5 está acometida. E o índice kappa tem a mesma ideia das bandas oligoclonais, mas com alguns detalhes a mais. Kappa é um pedacinho do anticorpo, é um pedaço da imunoglobulina. Então, nós quantificamos a quantidade de cadeia kappa no sangue, a quantidade de cadeia kappa no líquor, fazemos alguns cálculos para chegar nesse índice e é o que nos ajuda muitas vezes a quantificar se essa produção de anticorpo está mais restrita ao sistema nervoso central, o que é mais específico também para a esclerose múltipla. Aqui a grande diferença, eu acho que, como se diz, é o pulo do gato da comparação do índice kappa com a banda oligoclonal, porque a banda oligoclonal ela te fala positivo, negativo, né? Tipo 2 ou tipo 1. O índice kappa te dá um número, ele é quantitativo. Então, provavelmente, esse índice kappa vai permitir que a gente separe nichos de acordo com esse número para determinar, inclusive, muitas vezes, escolhas terapêuticas. Além disso, o índice kappa é um exame extremamente rápido, automatizado e que fica pronto no mesmo dia. Então, nós temos tido uma experiência muito positiva com esse índice kappa no núcleo de neuroimunologia e parece ser um marcador que vai nos auxiliar também para um diagnóstico mais rápido. Outra grande mudança foi isso, a síndrome radiológica isolada pode ser esclerose múltipla. Síndrome radiológica isolada, pessoal, é aquela situação em que a pessoa vai ao neurologista, por exemplo, porque tem enxaqueca, e por conta dessa enxaqueca é feita uma ressonância magnética para investigação da dor de cabeça. Quando faz a ressonância magnética, existem ali alterações que parecem as alterações da esclerose múltipla, mas a pessoa nunca sentiu nada. Isso nós chamávamos de síndrome radiológica isolada. Uma ressonância compatível com a esclerose múltipla, sem sintomas. Pois bem, agora existe uma situação em que mesmo o paciente assintomático, se daquelas 5 topografias, nervo óptico, periventricular, cortical, infratentorial e medular, se daquelas 5 topografias existirem pelo menos 2, associado a alterações do líquor, como índice kappa e banda oligoclonais, associado a sinal da veia central, associado à disseminação do tempo, associado a algum desses fatores, isso já é diagnóstico de esclerose múltipla. Ou seja, antes nós comemorávamos a possibilidade de tratar o paciente após um único sintoma. Agora nós poderemos, muito possivelmente, comemorar o tratamento desse paciente antes de que tenha tido um primeiro sintoma. Há também algumas recomendações em relação às populações especiais, e aí nós colocamos a população acima de 50 anos, que é a esclerose múltipla de início tardio, ou a população pediátrica, esclerose múltipla de início precoce, em que reforçam para nós a atenção que devemos ter relacionada às comorbidades vasculares na população acima de 50 anos, diabetes, hipertensão, que pode gerar alterações na ressonância magnética que se parecem com esclerose múltipla, daí a necessidade de uma entrevista bem feita, um exame muito bem detalhado, e também na população pediátrica uma atenção especial à doença relacionada ao anticorpo anti-MOG, que pode causar inflamações e muitas vezes pode ter um curso não associado a uma recorrência, sem necessidade de terapias imunomoduladoras. Então, há essa sugestão para as populações especiais. E outra grande vitória
é em relação às formas progressivas da esclerose múltipla, em que agora há um critério diagnóstico unificado. Então, antes nós separávamos muito os critérios diagnósticos, agora é um único critério. A forma progressiva, provavelmente, que é tão difícil de dar o diagnóstico, que tem tanto atraso diagnóstico, possivelmente terá um diagnóstico mais precoce também. A partir do momento que nós damos um peso maior às lesões medulares, porque a primariamente progressiva, ela costuma ter mais lesões na medula e pouca alteração, muitas vezes, no sistema nervoso central, na topografia do cérebro e infratentorial, então isso nos ajuda muito, associado a esses biomarcadores que eu acabei de comentar com vocês, para permitir um diagnóstico precoce. E aí nós chegamos nesse fluxograma final, reta final aqui da nossa discussão. Deixo isso daqui como sugestão, lembrando que isso foi feito embasado nos novos critérios diagnósticos, na revisão dos critérios diagnósticos de McDonald 2024, feito por um comitê internacional. Aqui eu tentei facilitar para vocês para ter como um guia, tanto para os profissionais que atendem, caso também para pacientes, para que possam entender melhor o seu processo diagnóstico, a história da sua jornada. Nós podemos separar aqui primeiro, num grupo que vocês veem à esquerda de vocês, dos pacientes que apresentam um sintoma. Sempre importante, isso não mudou, excluir diagnósticos diferenciais. Isso não mudou. Precisamos excluir diagnósticos diferenciais sempre. E aí nós vamos ter, aí em laranja, pacientes que apresentam 2 ou mais topografias acometidas. Periventricular, cortical, infratentorial, medular, nervo óptico. Ou então pacientes que têm uma forma mais progressiva, não são surtos, mas uma piora progressiva ao longo de 12 meses e que apresentem 2 lesões medulares, pelo menos, terá diagnóstico de esclerose múltipla se cumpre um ou mais desses critérios, né, o líquor ou o índice kappa, com BOC, o sinal da veia central, disseminação no tempo e acometimento de 4 das 5 topografias. Agora, caso a pessoa tenha um sintoma típico e apenas uma alteração de topografia típica, por exemplo, uma neurite óptica e as alterações do cérebro não estão em topografias típicas, poderá também ter diagnóstico de esclerose múltipla, caso faça a associação desses fatores que coloco aí para vocês. E em verde, extremamente importante, a possibilidade de diagnóstico em pacientes que não têm nenhum sintoma. Essa foi uma rápida discussão para que a gente pudesse discutir a respeito dessas revisões dos critérios diagnósticos de McDonald 2024. Deixe aqui a sua dúvida, deixe sugestões para uma nova dose de informação e nos vemos na próxima.